Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar de pais austeros que se transformam em avós carinhosos. Isto a propósito de um ouvinte que coloca a questão ao Eduardo e até fala especificamente no caso dos avós, que enquanto pais eram mais severos e depois, quando passam a ser avós, são muito melosos, diz este ouvinte, com os netos. Olá, Eduardo, boa tarde. Sabemos todos por experiência própria que isto é mais ou menos assim, não é? Olá, Judite. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Olá, Judite. E em muitos momentos os pais, quando são pais, e às vezes há uma geração atrás acentuava-se ainda muito mais isto, são pais muito contidos, distantes, às vezes muito pouco expressivos, eram em muitas ocasiões pouquíssimo envolvidos na relação com a escola, não conheciam sequer o nome da professora ou o nome dos amigos, dos filhos, e portanto mantinham este distanciamento que aos olhos de um filho parece ter uma atitude zangada e portanto tornavam-se muitas vezes muito pouco afáveis, muito assustadores, e à medida que vão ficando mais velhos, vão ficando mais adocicados, mais arredondados, vão ficando menos exigentes, mais compreensivos, e então quando têm um neto, sim, adotam esta postura francamente mais adocicada, como se no fundo no neto tentassem fazer um 2 em 1, darem-lhe aquilo a que no fundo ele pode ter direito e ao mesmo tempo compensarem tudo o que não deram aos filhos, sendo certo que depois os filhos, e eu acho que isto é um bocadinho transversal a todos nós, de uma forma mais acentuada, de outra menos, os filhos depois têm uma reação de perplexidade, no meu tempo não era assim, ou têm uma relação até um bocadinho ciumenta, como quem diz, mas calma, mas quem é o filho nesta história? Sou eu ou é aqui o meu pimpolho mais pequenino que entretanto parece estar a ocupar espaço onde devia estar eu? Podemos ainda falar dessa reação dos filhos quando veem os pais a tratar com tanta doçura os netos, os seus filhos, mas eu isto nem de propósito, estava a ler aqui uma publicação de um amigo nas redes sociais em que ele contava o exemplo de alguém, uma figura pública, que diz que só se apercebeu da sua mortalidade quando nasceu a primeira neta. Isto pesa na mudança de comportamento, de atitude em relação aos filhos que os avós têm depois com os netos? Pesa profundamente, Bruno. Não se esqueça de um pormenor que eu acho que também faz a diferença. Eu acho que à medida que nós vamos ficando mais experientes e quando finalmente os nossos filhos têm filhos, nós temos uma outra perspectiva sobre o que é isto de ser mãe e pai, e os avós apanham a boleia e tentam consertar nos netos as omissões e as asneiras que fizeram como pais, com os filhos. Acho que acontece um pouco com todos os avós e por isso é que às vezes os avós têm esta condescendência acrescida por isso que acabou de dizer, ou seja, nós temos sempre a ideia que há uns rapazes ou umas raparigas da nossa idade, independentemente de termos 20, 30, 50, mas quando finalmente somos avós e temos alguém que nos trata por avô ou por avó, nós temos a noção
que estamos a atingir ali um patamar que é desconcertante. De repente, nós passamos a ser os mais velhos. E passarmos a ser os mais velhos aumenta de uma forma vertiginosa a probabilidade de, naturalmente, podermos morrer mais depressa. E isso é um dos estagofaria que para muitos avós faz muito bem, porque de repente, em vez de se andarem a preocupar com coisas insignificantes, em vez de comprarem guerras por tudo e por nada, algumas delas sem sentido absolutamente nenhum, acabam por ter também, não só, para além da perspectiva que têm para trás, passam a ter uma outra perspectiva para a frente e naturalmente que se relacionam com a vida à boleia dos netos de uma forma diferente. Portanto, há muitos avós que se reconciliam com aquilo que faz sentido na vida, porque, entretanto, um neto disse: olá, cá estou eu, e de repente tudo mudou e eles passaram a fazer coisas que eram inimagináveis de fazer. Então, como pais, deixarem um filho despenteá-lo, que horror! Porem-se a brincar por tudo e por nada e darem tempo à brincadeira, como se calhar não deram à brincadeira quando as tinham com os filhos. Bom, sim, há muitos avós que fazem isso com os netos. E isto é uma coisa tão preciosa que de repente os avós ficam mais bonitos, comovem-se. Os avós passam a comover-se com as gracinhas dos netos, quando se calhar não o fizeram, pelo menos para fora, com a mesma clareza, com as graças dos filhos. E portanto tudo isto faz com que sim, os avós percebam que afinal não são eternos, e a prova provada de que o não são é um neto a interferir naquela relação e a reconfigurar tudo aquilo que eles imaginavam que era a vida deles. Também há aqui, de alguma forma, um peso que se retira dos ombros dos avós, que é: eu não tenho que os educar. Sim, claro. Os avós, aliás, de uma forma que eu os digo, pronto, que não é bem assim, mas às vezes não anda tão longe. Os avós costumam dizer que com um olhar de grande alívio, pronto, os pais servem para educar e nós servimos para estragar. Não é que sirvam para estragar. Pelo contrário, eu acho que trazem um contraditório muito importante a algumas atitudes mais rígidas dos pais. É verdade que sim. Mas é um alívio imenso, porque os pais entendem que os filhos têm que comer sopa a todas as refeições e os avós podem introduzir uma nuance só hoje que é completamente diferente. Os pais querem os filhos sentadinhos e concertadinhos à mesa e os avós descobrem sempre uma janela onde se possam ver os pássaros e a rua. E isto dá, na relação dos netos com os avós, uma dimensão de liberdade e uma aragem de bondade que é tão mágica que depois vai aqui criar algumas nuances nas atitudes dos pais, mas vai, sobretudo, trazer tantos pontos de vista diferentes sobre o que é educar, que eu acho que é um privilégio que isto aconteça, mas reconheço que muitos filhos que tiveram pais austeros em determinada altura ficam não é só zangados, sabe? Ficam um bocadinho destroçados. Um bocadinho ressentidos. Também, Judito, porque têm noção, passam a ter saudades daquilo que não viveram, que somos saudades horríveis, porque eles acabam por pensar o óbvio. Mas porquê é que eu tive que perder o privilégio de ter um pai assim? Quando tive um que, por coincidência, era a mesma pessoa e que foi em quase tudo ao contrário deste pai. Hoje ficamos por aqui, voltamos amanhã com mais um tema. Até lá, continua a escrever-nos com perguntas destas, que são ótimas, para eduardosá@observador.pt e ouça-nos em podcast. Eduardo, um abraço, obrigado e até amanhã. Até amanhã, Eduardo, um abraço. Até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.